Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para o terceiro vídeo da série Desvendando a Ansiedade. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns exercícios que vão te ajudar a manejar a tua ansiedade, principalmente no que diz respeito ao aspecto cognitivo. Passado, você já aprendeu a identificar quando que você está tendo uma crise de ansiedade e eu expliquei o que você tem que fazer no momento dessa crise. Inclusive, eu vou deixar o link do vídeo passado aqui. É importante que você veja esse vídeo se você tem essas crises de ansiedade constantes. Porque no momento de crise mesmo, daquele ataque de pânico, são os exercícios do vídeo passado que você vai fazer, porque eles agem no nível fisiológico. Os exercícios de hoje, eles agem no campo cognitivo, então são importantes de serem feitos em um momento em que você já está mais tranquilo. Então, basicamente, você vai fazer o fisiológico para se acalmar e em seguida, quando você estiver mais tranquilo, você vai fazer os exercícios de hoje. Então, você já sabe que a ansiedade ela vai acontecer sempre que você vê alguma situação como sendo maior do que a sua capacidade de enfrentamento. Então, é aquilo que eu expliquei no primeiro vídeo. É como se você tivesse um inimigo grande demais para o tamanho da sua espada. Então, para algumas pessoas, essa ansiedade vai acontecer diante de uma prova difícil, diante de uma entrevista de emprego, diante de um encontro, diante de uma apresentação, de uma mudança de vida. Enfim, N situações que são interpretadas por essa pessoa como sendo grande demais perto da tua capacidade de enfrentar aquilo. Então, você não se sente completamente seguro de enfrentar aquilo. E aí a gente vai para o primeiro exercício, que é questionar os pensamentos que estão passando pela tua cabeça. Por quê? Porque pensamento gera emoção, emoção gera comportamento e comportamento vai gerar resultados. É esse ciclo e é esse o nosso modelo cognitivo. Então você só vai conseguir mudar o seu estado de emoção se você questionar primeiro os seus pensamentos, que são eles que estão gerando essa emoção. Então, quando você se sentir ansioso, pare e perceba qual que é o pensamento que está passando na tua cabeça. Esse não é um exercício que a gente faz naturalmente, mas é fundamental você entender da onde vem essa emoção, da onde vem essa ansiedade. E para isso você precisa identificar primeiro o pensamento e questionar eles, porque eles nem sempre são verdades. Então podem ser pensamentos do tipo, eu não vou dar conta, fulano é muito melhor do que eu, e se der tudo errado, e se pior acontecer, e por aí vai, né? Porque a nossa cabeça, os nossos pensamentos vão longe, e às vezes a gente entra num ciclo de pensamentos ali, que se a gente não interrompe eles, a gente só vai alimentando aquela ansiedade. E eu vou falar aqui alguns questionamentos que você deve fazer para o pensamento que você identificar que está passando na tua cabeça. Então você vai perguntar primeiro quais são as evidências que você tem a favor desse pensamento, ou seja, o que comprova que esse pensamento é verdadeiro, quais são as evidências contrárias a esse pensamento, será que existe uma outra maneira de eu enxergar essa situação? Será que eu não estou vendo só uma parte dessa situação e não um todo? Será que eu estou tirando uma conclusão pelo que eu estou sentindo e não pelo que de fato está acontecendo? O que é o pior que poderia acontecer? Será que eu conseguiria superar isso? O que é o melhor que poderia acontecer? Será que o meu pensamento é um exagero do que é verdade? Será que eu estou tendo esse pensamento por hábito ou realmente eu tenho fatos que apoiam esse pensamento? E esse pensamento é um pensamento realista ou eu estou tendo um pensamento do pior cenário possível? E a ideia aqui não é nem você pensar positivo e nem você pensar negativo, é você enxergar a realidade dos fatos. Porque quando a gente olha para uma situação e interpreta aquela situação, existe uma grande chance da gente estar usando a lente errada. E isso na psicologia tem o nome de distorção cognitiva. Cada um acaba enxergando uma situação com uma lente. E é por isso que às vezes uma mesma situação acontece para 10 pessoas diferentes e cada uma dessas 10 pessoas vai interpretar aquilo de uma maneira diferente, por causa da lente que usa. E essa lente que cada um usa é construída ao longo da vida, por aquilo que você escutou, que você viu, que foi formando as suas crenças. Com base nessas suas crenças formadas, você vai enxergar aquelas situações. Então, às vezes, o que acontece é você estar justamente enxergando com a lente errada. Você precisa dar uma limpadinha ali naquela lente para poder enxergar melhor. E esses questionamentos, eles têm essa função de limpar a lente. Então, para ficar mais claro, pega papel e caneta, perceba o momento que você sente ansiedade,
perceba qual que é o pensamento que está passando na tua cabeça, anota esse pensamento, começa a fazer esses questionamentos para esse pensamento. Perceba se você não está interpretando essa situação ou as consequências dessa situação de uma maneira distorcida, de uma maneira exagerada. E aí você vai chegar a uma conclusão. Então você pode ter limpado a tua lente e percebido que realmente seu pensamento era um exagero, que ele não é tão realista assim. Ou não, ou você pode ter questionado e percebido que aquele pensamento é real. E aí a gente vai tomar dois caminhos. Então, para o primeiro caso, você questionou os pensamentos e você viu que talvez ele não seja tão real assim, ou que você está exagerando um pouco a situação. Aí você vai fazer esse exercício que é reestruturar os seus pensamentos. E o que é isso? É você reescrever um pensamento que seja mais realista para aquela situação. Então, depois de avaliar a situação, por que tem que ser no momento que você está calmo? Porque no momento ali da ansiedade, da crise, daqueles sintomas físicos, você não vai conseguir fazer esse exercício. E aí você vai fazer os exercícios de respiração que eu coloquei no exercício anterior. Mas depois você é completamente capaz de fazer esses questionamentos, de chegar a uma conclusão. E se essa conclusão que você chegou, você percebe que aquele pensamento é um pouco disfuncional, que você está exagerando, aí você vai fazer esse segundo exercício, que é reestruturar esse pensamento. Então você vai escrever um novo pensamento mais adaptativo para aquela situação. Um novo pensamento com base nos questionamentos que você fez no exercício anterior. Se você tiver dificuldade, uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes e que ajuda muito é você pensar o que você diria para uma pessoa que você ama muito e que estivesse passando pela mesma situação que você. Escreve isso e recorre sempre a esse bilhete nos momentos em que você se sentir ansioso frente a essa situação. Se vierem novas situações, refaça o exercício, questione os pensamentos e reestruture esses pensamentos de uma maneira mais funcional. Agora, se a conclusão que você chegou é que aquele seu pensamento é real, você vai fazer esse terceiro exercício, que é a resolução de problemas. Então, ao invés de você consumir toda a tua energia alimentando aquela ansiedade, alimentando aqueles pensamentos, será que vai dar certo? Eu não vou dar conta. Você vai usar essa energia para elaborar um plano de ação. Ok, minha situação é essa. Quais são as alternativas que eu tenho diante dessa situação? Quais são as possíveis soluções que eu posso encontrar para essa situação? Eu posso me planejar melhor, eu posso organizar melhor os meus estudos, eu posso me matricular num curso, eu posso pedir ajuda. Quais são os recursos que eu tenho para enfrentar essa situação? E aí, esses recursos vai depender de você e da situação que você está vivenciando, mas é um exercício, é você encarar a realidade como um fato. Ao invés de você alimentar esse ciclo de pensamentos ansiosos, você vai usar a sua energia para pensar em possíveis soluções para aquele problema. Então você vai colocar várias alternativas e você vai escolher aquela que faça mais sentido para você. E é importante que eu diga que nem tudo está sob o nosso controle. Existem coisas que estão e existem coisas que não dependem exclusivamente de você, que vai depender de uma outra pessoa. E nesses casos, o que cabe a você é ter a consciência tranquila de que você fez tudo o que estava sob seu alcance e de que você deu o seu melhor. Então isso é bem importante. Às vezes a gente fica ansioso por situações que estão fora do nosso controle e não tem muito o que a gente fazer. A resolução de problemas, ela cabe em situações que estão no seu controle. Quando não está, o que cabe a gente é a aceitação e a consciência tranquila de que a gente deu o nosso melhor. Essa técnica, esse exercício de resolução de problemas, ele vai ajudar você a fortalecer o seu senso de autoeficácia, ou seja, basicamente fortalecer a sua autoconfiança, se sentir mais confiante diante de qualquer problema que vá surgindo na tua vida, porque você começa a adquirir esse hábito de pensar em soluções para aquele problema, não mais ficar naqueles pensamentos de ansiedade em que você duvida da tua capacidade. Você vai encarar o fato como ele é e você vai desenvolver em você esse senso de autoeficácia que é fundamental para as pessoas que sofrem de ansiedade. E mais uma vez é importante que eu diga aqui que esses exercícios, eles vão te ajudar a começar a manejar a ansiedade, mas em nada eles substituem a psicoterapia. Porque na psicoterapia a gente vai mais profundo. Lembra que eu falei que a gente enxerga as situações conforme a lente que a gente vê? Na psicoterapia, a gente vai fazer um trabalho de reestruturação de crenças. Então, a gente vai bem fundo mesmo. Aqui nos exercícios, vocês estão reestruturando pensamentos. Na psicoterapia, a gente reestrutura pensamentos, mas principalmente as crenças, que vão fazer com que a gente modifique
essa lente. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os meus contatos, caso você queira agendar uma sessão. Então, começar a identificar os pensamentos, a questioná-los, a encontrar soluções, a reestruturar esses pensamentos é um passo inicial no manejo da tua ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, começa a praticar esses exercícios que eu coloquei aqui, que você vai ver que quanto mais você vai repetindo isso, mais isso vai se tornando algo natural para você. Existe um outro campo a ser trabalhado no manejo da ansiedade. Então, além do controle da parte fisiológica, que a gente trabalhou no vídeo 2, a parte cognitiva, que a gente trabalhou nesse vídeo de hoje, existe o campo da parte comportamental, que aí a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Então, não esquece de ativar o sininho aqui do canal, que na próxima semana tem o último vídeo dessa série Desvendando a Ansiedade. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que sofre com ansiedade, que eu tenho certeza que esses exercícios que eu tô passando nessa série vão ajudar muito essa pessoa, tá bom? É isso, um beijo, tchau!